Graça e paz. Graça e paz. Bênção de Deus, abertura da estação da semeadura. Uma pessoa hoje pela manhã disse: pastor, eu vi o senhor a última vez no ano passado. É verdade. Algumas pessoas foi o ano passado, mas nós estamos ainda em fevereiro. Deus é bom. O Espírito de Deus está fazendo algo muito especial aqui. Algo muito especial. Há um mover de Deus nesse lugar. E eu creio que isso é fruto de oração. 21 dias de oração e jejum desta igreja. Irmãos e irmãs, isso é bênção do Senhor. É graça do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor de Jardim, pastor José João. Nós passamos 14 dias viajando, pastor 7 dias. E foi algo muito precioso. Semana que vem o pastor de Jardim vai fazer um relatório de como foi algo tão especial. E certamente o Senhor vai alargar a nossa visão e nossa expansão missionária através dos nossos parceiros que Deus tem movido. Isso é o que Deus tem feito através do coração do nosso pastor José João, que tem orado, tem crido nisso, e Deus tem realmente agido de uma maneira muito especial. Nós estamos ministrando na estação da abertura, na abertura da estação, ou melhor, na estação da semeadura, sobre o livro de Atos dos Apóstolos. O Colégio Pastoral entendeu que nós estaríamos compartilhando Atos dos Apóstolos. E então, domingo passado, nosso pastor pregou em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Atos, fazendo uma exposição do livro de Atos. Agora Atos capítulo 2, por gentileza, abram a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, versículos 1 a 14. Atos. Você que está na internet, Deus te abençoe. Assistindo pela internet, Deus te abençoe. Você também é bênção, que o Senhor fale com você grandemente, com a sua família. Você que não pôde estar aqui, outros por estarem em outros estados ou outros países, que o Senhor fale com você também, através da palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículos
Santo, sobre o revestimento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ele disse uma célebre frase: assim como um corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito Santo é morta. Assim como o corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito Santo é morta. O livro de Atos é um livro extraordinário por ser um livro histórico. O doutor Shedd diz que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. E há três grandes temas em Atos dos Apóstolos que é importante de forma pedagógica e didática, nós que estudamos a Bíblia, precisamos ter como compreensão lógica da exposição bíblica. Primeiro, que o livro de Atos dos Apóstolos tem um grande tema sobre a ascensão de Jesus. Ele subiu aos céus. O segundo grande tema é sobre a dispensação do Espírito Santo, que isto é fundamental, porque Jesus mesmo disse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 9, ditas estas palavras, ele foi ascendido, ele foi levado, ele subiu às alturas e nuvens o encobriu dos olhos dos discípulos. E o terceiro grande tema de Atos dos Apóstolos é a expansão da igreja. Quem opera o crescimento da igreja é a ação do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, Deus tem feito algo muito especial na nossa igreja. Deus tem dado ao longo da história desta igreja estratégias, uma visão organizada no sentido de foco daquilo que nós sonhamos e daquilo que nós entendemos ser característica da nossa igreja. Então nossa igreja é uma igreja movida pelas 4 estações. Nós temos uma estação que é a estação da semeadura, que é o tempo que nós evangelizamos de maneira mais intensa. É o nosso foco em todos os ministérios, departamentos da igreja. Todos os grupos familiares são movidos a evangelizar, a proclamar o evangelho. Isso não significa que nós não tenhamos que fazer isso nas outras estações, mas o foco dessa igreja é a evangelização. E para os irmãos terem uma ideia, esse movimento de proclamação do evangelho, entrando na segunda estação, que é a estação da condução, que é o tempo do cuidado, do discipulado, e chegando na estação da colheita, que é o tempo de comunidade, é o tempo onde as pessoas que professam sua fé em Cristo são batizadas, pessoas que são inseridas na vida orgânica desta igreja. E aí entra a última estação, que é a estação das primícias, que é um tempo que nós celebramos e cultuamos a Deus. Nesse grande movimento, irmãos e irmãs, cerca de 700 pessoas são recebidas nessa igreja anualmente para a glória e o louvor do nome de Jesus. Seja aqui na nossa sede, seja nas congregações da cidade ou nas congregações do interior. Mas isso tudo não é fruto de estratégia. A estratégia é uma maneira de nós nos movimentarmos numa sinergia com o movimento de igreja, pensando no crescimento da igreja e do reino de Deus. Mas nenhum método, nenhuma estratégia é capaz de fazer uma igreja crescer. O que faz a igreja expandir, alargar suas tendas, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Então isto é a ação voluntária, intencional do mover de Deus. E o que acontece no nosso meio é esta ação, é a ação do Senhor. Assim, então nós entendemos o contexto do livro de Atos. Jesus subiu aos céus e ele disse: eu vou para que o Espírito venha. E então o Espírito desce.
E o Espírito desce, então move a igreja, e a igreja então se expande, a igreja cresce. Essa é a lógica divina, essa é a dinâmica divina. Por isso, irmãos, que o Espírito Santo de Deus é fundamental nas nossas vidas. E para o tema de hoje, eu quero compartilhar com você, meu querido e minha querida, é Espírito Santo de Deus, o poder que veio do céu. Espírito Santo, o poder que veio do céu. E eu quero tratar a primeira verdade desta temática de hoje. Primeiro, o Espírito Santo desceu. Esta é uma afirmativa, ela é terminante, ela é incisiva, ela não tem variação, ela é imperativa. O Espírito Santo de Deus desceu, veio e está no nosso meio. E nós podemos analisar isso à luz das Escrituras. É lógico, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento. É lógico, queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo estava agindo na criação. É lógico que o Espírito Santo de Deus estava agindo na vida dos reis e dos profetas e dos sacerdotes no Antigo Testamento. Mas a ação do Espírito naquele momento e na história era uma ação temporária, e o Espírito agia sobre essas pessoas com uma finalidade específica, com um objetivo muito claro a respeito do propósito de Deus. Mas algo acontece, e que o livro de Atos dos Apóstolos nos aponta, está exatamente no capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Esta palavra é uma resposta, é uma concretização profética. Profética porque esse texto está apontando para Joel capítulo 2, versículo 28. Está apontando exatamente para a mensagem profética do profeta Joel, dizendo que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Esta palavra é como se fosse um divisor de águas, porque o que o profeta está dizendo é que aquilo que aconteceu antes, e o grande mover do Espírito na vida dos sacerdotes, dos reis, dos profetas e de pessoas, com finalidade e objetivo específico, mas de forma temporária. Agora, o que ele está dizendo é que vai chegar um tempo em que o Espírito Santo de Deus não somente estará agindo em pessoas, mas numa coletividade de uma vez por todas, não será mais temporário. Isso quer dizer, irmãos e irmãs, que o livro e o texto que nós lemos é exatamente a concretização disso. Em João capítulo 16, Jesus vai tratar sobre isto, quando ele prepara os discípulos para a sua ascensão. Ele está acalmando os seus discípulos, e ele diz aos discípulos algo muito importante: eu vou para o céu, e convém que eu vá. No capítulo 16 ele diz: se eu não for, o Espírito Santo não virá, então convém que eu vá. Ele está apontando que ele iria para o céu, e ele deixaria o Paráclitos, o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo de Deus. O que ele está dizendo é de que o Espírito viria. E então Jesus Cristo vai para o Gólgota, morre dessa sepultura e ressurge no terceiro dia. E então começa a falar com mulheres, começa a falar com os discípulos, começa a falar com
todos os seus discípulos, e no mar da Galileia, ele fala aos seus discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, pregai o evangelho, fazei discípulos a todas as nações. E quando Jesus está dizendo isso, ele fala que esta autoridade, ou seja, o termo grego exousia, revestimento de poder que foi dado a ele, agora ele está dizendo: vão, porque vocês também receberão esse revestimento de autoridade do Espírito de Deus. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus dá as últimas palavras para os seus discípulos. Ele diz: vão para a cidade tal e permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 4, diz as escrituras que o Senhor Jesus fala aos seus discípulos, dizendo que eles deveriam continuar permanecendo na cidade de Jerusalém. A cidade tal era Jerusalém. E eles então, esses discípulos, cerca de 120, ficam no cenáculo. E no cenáculo eles começam a orar, e num período de 10 dias, acontece exatamente a concretização dessa palavra profética advinda exatamente do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29. Isso significa que essa experiência do Pentecostes responde àquela palavra profética, dizendo que o Espírito Santo desceu sobre eles, e não era mais algo temporário, e não era tão somente no indivíduo, mas era algo que iria acontecer de uma vez por todas e no meio da comunidade. Irmãos e irmãs, eu quero dizer para você que essa palavra profética já se cumpriu. O Espírito Santo está no nosso meio, o Pentecostes já aconteceu. É isso que faz com que a igreja se movimente, é isso que faz com que você esteja nesse lugar, é isso que faz você ser movido pelo poder de Deus. É exatamente a presença doce, maravilhosa, amorosa do Espírito Santo de Deus. E aí então o texto vai nos explicar alguns fenômenos espirituais. E o texto começa a falar desses fenômenos. E versículo 2 diz algo importante. Depois de cumprir os 50 dias, o tempo, o período, os festejos de Pentecostes, eles estavam reunidos e de repente veio do céu um som. Houve um som do céu. Não é um som humano, não é um som propagado por forças humanas, não é algo prolado, falado, dito por homens, ou batida que retine através de uma ação humana. O som foi do céu. Eu gosto muito de um texto que está em Apocalipse, que diz que durante 30 minutos houve um silêncio no céu, e todos ficaram meio que perplexos, aguardando algo, porque parecia que Deus estava se silenciando. Mas a Bíblia diz que Deus estava preparando uma grande orquestra, e Ele estava preparando cada um dos seus instrumentistas. Todos eles estavam se preparando, os anjos estavam se preparando, e diz a Bíblia que quando rompeu os 30 minutos, o céu veio com um som, com uma força poderosa, extraordinária, que abalou a terra. A minha oração, meu irmão, minha irmã, é que você receba do céu um som de Deus, para que haja uma transformação verdadeira, genuína, e que Deus faça uma transformação poderosa na sua casa nesses dias, em nome do Senhor Jesus. A segunda questão que me chama a atenção é que diz: como de um vento impetuoso, versículo 2. Ou seja, ele fala do vento. E eu gosto muito da correlação que nós encontramos aqui dessa palavra, porque está muito correlacionado ao sopro de vida também, que está lá em Gênesis, a expressão hebraica ruar. Houve um sopro, houve um vento, e o vento é uma das
simbologias na Bíblia a respeito do Espírito. A expressão pneuma ou pneumatos, que significa vento, sopro, vida. E o primeiro aspecto é que o vento, ele é livre. O vento sopra onde ele quer. Ninguém pode impedir essa liberdade do vento. O Espírito Santo, ele é livre. Ele sopra na rua, ele sopra na sua casa, ele sopra no hospital, ele sopra na igreja, ele sopra onde ele quer soprar. E quando ele sopra, algo acontece. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo sopre sobre sua vida nesses dias, e você seja tomado pelo poder de Deus, para a glória do Senhor. Mas também diz que o vento do Espírito, esse vento, ele é soberano. Ele é soberano. Ninguém pode deter, ninguém pode. Nós podemos até medir, como seres humanos que somos, mas impedir. O vento é soberano, o Espírito Santo é soberano. Ele tem poder de transformar uma pessoa que aos olhos humanos é incapaz de mudar. Porque quando Deus age de maneira poderosa, porque a ação do vento, a ação do Espírito é irresistível. Ninguém pode resistir à ação do Espírito. Hoje é um dia de você se lançar aos pés de Jesus, se quebrantar diante dele e falar: Senhor, sopra soberanamente na minha vida o teu Espírito. Mas o texto continua falando de um outro símbolo, um símbolo extraordinário que está no versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Fogo, outro símbolo do Espírito Santo. A sarça estava ardendo, era ardente na presença de Moisés. A presença de Deus estava ali, e ele disse: Moisés, tira as tuas sandálias, porque o lugar que tu estás pisando é santo. Tem hora na nossa vida que nós precisamos tirar nossas sandálias, porque o lugar que nós estamos pisando é lugar santo. Sabe, me preocupa muito quando nós estamos na casa do Senhor e nós perdemos a reverência e o compromisso na casa do Senhor. Quando nós usamos vestimentas que não agradam o Senhor, porque queremos que as pessoas nos vejam, seja homem, seja mulher. Me preocupa quando nós pegamos os nossos celulares e começamos a mandar mensagem na hora da pregação. Você não está em qualquer lugar, você está na casa do Senhor. Cuidado, o telefone pode explodir. Eu sei que há muitos irmãos e irmãs que precisam do celular, porque geralmente tem o celular por emergência no culto. Mas me preocupa quando nós começamos a mandar mensagem para A, ou B, ou C, ou D, marcando agendas e tudo mais, quando nós estamos na casa do Senhor. Me preocupa quando os nossos irmãos entram dentro do estacionamento e muitas vezes não dá nem boa noite, nem boa tarde para os nossos queridos que cuidam dos carros, e ainda ficam aborrecidos com eles, e aí lançam impropérios. Me preocupa, porque o lugar que você está pisando, você tem que entender que foi um lugar separado para a glória de Deus. Você está entrando nesse lugar para ser bênção de Deus. Me preocupa, muitas vezes nós somos mais preocupados em várias coisas, em correr com várias coisas da vida, e esquecermos de estarmos no altar, na presença do Senhor. Me preocupa. Então, o Espírito também tem essa característica de fogo, de aquecer. E aí eu fico pensando, esse fogo que aquece é o fogo que propaga. Deus tem levantado exército nessa igreja. Deus tem levantado irmãos e irmãs que no anonimato têm servido ao Senhor.
tem sido aquecido pelo Espírito e tem se lançado de uma maneira tão extraordinária que tem impactado dentro do trabalho, tem impactado dentro da casa, tem impactado no grupo familiar, tem impactado nas relações interpessoais através de um testemunho verdadeiro. Tem que mudar, é preciso mudança. No trato do relacionamento conjugal é preciso mudar. Tem homens que são verdadeiros cavalos e mulheres verdadeiramente jararacas. É hora de nós nos reconciliarmos, porque é hora de vivermos uma vida na plenitude do Espírito Santo. É a hora, não dá mais tempo, porque o Pentecostes já aconteceu, Deus já operou, o Espírito Santo está no nosso meio. E o que a gente está fazendo com o Espírito Santo? Como que a gente está lidando com isso? Sabe, irmãos, eu, o pastor Zé João e o pastor de Jade saímos para caminhar durante 1 hora, 1h10. E a gente começou a ter um sentimento de que nós precisávamos orar. E nós passávamos a caminhada ali orando, clamando pela igreja. E Deus nos visitando, e Deus nos tocando, e Deus nos movendo. Que o tempo passava que a gente nem imaginava. Então é uma bênção. Quando você estiver fazendo caminhada, você perde peso e ganha peso santo. Mas era um mover de orar pela igreja. Orar por cada um dos queridos aqui. Os pastores, os diáconos, os presbíteros, os líderes de grupos familiares. É o Espírito Santo agindo nas irmãs e nos irmãos. Eu creio que esse ano é um ano de uma grande visitação espiritual na vida da nossa igreja. Mas há um segundo argumento que me chama a atenção nesta mensagem, que está no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo transbordou. O Espírito Santo transbordou. Este é o segundo aspecto que me chama a atenção nesse texto. A Bíblia diz que eles foram tão movidos, tão tocados, que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, eles já tinham tido a experiência com Jesus, eram cristãos, transformados, regenerados, mas aqui nesse texto está dizendo que eles foram cheios do Espírito Santo. É óbvio, irmãos e irmãs, que todos nós, quando recebemos Jesus, nós recebemos também o Espírito Santo. Isso está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, após ouvirdes o Evangelho da verdade, e foste selado com este Espírito, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. Então nós temos o selo do Espírito. O Espírito habita em nós, Ele está em nós. Mas esse texto me indica que assim como os discípulos, isso pode acontecer conosco. Nós podemos ter uma vida cristã medíocre, apequenada, porque somos cristãos, vamos à igreja, lemos a Bíblia, geramos uma rotina, mas nós muitas vezes não estamos cheios do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser dominado, movido pelo Espírito. E isso serve para os jovens e adolescentes. Isso serve para as crianças. Jovens, adolescentes e crianças também podem ser e devem ser cheios do Espírito Santo. Os adultos também. E ser cheio é ser transbordado, é ser controlado, é ser movido pelo pensamento de Deus. Ou seja, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Quero lhe fazer uma pergunta agora. Você tem sido movido pelo Espírito Santo? Você tem sido conduzido pelo Espírito
a sua mente, o seu coração tem sido movido pelo Espírito? Eu quero dizer uma coisa para você: santidade acontece quando nós começamos a ter uma vida na dinâmica do Espírito Santo. Por quê? Porque o livro de Atos nos aponta para outro aspecto importante: oração e palavra. Oração e palavra, não existe outro segredo. Quem quer viver uma vida cheia do Espírito Santo não precisa ficar buscando sinais e maravilhas o tempo todo. Buscar o Espírito Santo e ser cheio pelo Espírito Santo precisa sim orar, viver uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito, ore e leia a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele desceu, ele transbordou, e o versículo de número 5 até o 14 é uma narrativa descritiva do que aconteceu dessas pessoas que foram cheias do Espírito Santo. O que aconteceu com elas e o que aconteceu com as pessoas que estavam em volta, quais as implicações disso? E aí eu quero que você observe claramente. Versículo 5 diz: ora estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam todos, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E aí o versículo 9 até o versículo 11 é uma descrição geográfica de como o Espírito Santo atuou na vida dessas pessoas. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas. Essa palavra línguas aqui é um termo grego, dialetos, ou seja, eles estavam falando em línguas, em dialetos, em idiomas compreensíveis, inteligíveis. Eles estavam entendendo. Esses judeus eram os judeus da diáspora, ou seja, da dispersão, aqueles que moravam fora de Jerusalém, fora da Judéia. Eles viviam em vários lugares, Mesopotâmia, Parto, Ponto e tantas outras cidades da região Ásia. E eles todos vinham exatamente para a festa de Pentecostes. E eles ouvem um impacto poderoso, um fogo, uma ação de Deus, um som, um estrondo, um barulho, e eles ficam perplexos, porque eles começam a entender aquilo que eles estão falando. Eles estão falando das grandezas de Deus, e eles começam a dizer: olha, nós estamos ouvindo, eles estão aqui falando na nossa língua, no nosso idioma, no nosso dialeto. Que coisa extraordinária! Isto é glossolalia. Ele não está falando aqui de dons de línguas, ou do dom de línguas. Ele está dizendo aqui de um dom que aconteceu, não. Aconteceu um movimento do Pentecostes, e no movimento do Pentecostes aconteceu uma manifestação profética. O Espírito profetizou. E a ideia de profetizar aqui é a ideia de pregação. É a ideia de Deus falando com o povo. O que estava acontecendo é que todos aqueles judeus fora de Jerusalém, eles estavam sendo ministrados pelo poder de Deus. Ora, irmãos, isso é importante, porque Atos, essa experiência aqui é diferente de 1 Coríntios 12 a 14, quando fala sobre dom de línguas. Em Atos aqui é Deus falando com o povo. Lá em Coríntios é o povo ou a pessoa falando com Deus. O dom de línguas é para edificar a si mesmo e edificar a igreja. Nós cremos na contemporaneidade dos dons, cremos no dom de língua sim, esta igreja. Cremos que Deus tem esse poder de conceder a irmãos e irmãs o dom de línguas. Isso não significa que todos que foram batizados com o Espírito Santo necessariamente têm que falar em línguas.
O que significa é de que Deus lança dons à igreja, não só de línguas, mas também de misericórdia, de graça, de pregação, de profecia, de revelação, de hospitalidade. Esses dons e a variedade de dons é que fazem com que a igreja viva uma igreja em edificação, em processo de edificação. Mas neste caso de Atos, não está se referindo ao dom de línguas, está se referindo a uma manifestação gloriosa de Deus, de tal maneira que aquelas pessoas todas foram impactadas pelo poder de Deus. Nós estamos vivendo a estação da semeadura, é o tempo de proclamação. A minha oração é que quando você falar para o seu pai, quando você falar para sua mãe, quando você falar para o seu irmão, para o seu amigo, a respeito das grandezas de Deus, eles sejam impactados, não somente pelo que você está falando, mas principalmente pelo que você está vivendo. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Então, a minha oração hoje aqui é que haja uma multiforme obra do Espírito Santo nesta tarde. Que o Espírito Santo comece a falar com você de acordo com a sua necessidade. Você que está enfrentando lutas, esta palavra está dizendo: você vai ser cheio de um espírito de encorajamento para enfrentar essa luta e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, para a glória dele. Você que está enfrentando lutas, batalhas grandiosas na sua alma, na sua existência, com crises profundas, minha oração é que o Espírito Santo hoje enche o seu coração de esperança, de alegria, porque no meio da tristeza, da dor e do sofrimento, o Senhor pode te azeitar com o espírito de alegria e de vitória, em nome de Jesus. Esse Espírito está neste lugar. E houve reações quando isso aconteceu. Essas reações nós encontramos no versículo de número 12. Diz assim: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Muitos começaram a ficarem céticos, não acreditando naquilo que estava acontecendo. Outros começaram a zombar, como diz no versículo 13. Zombando, diziam. Eles estavam zombando de quem? De galileus, que estavam reunidos no cenáculo, segunda classe para os judeus da Judéia. Eles estavam ironizando esses incultos, iletrados. E aqui eu quero chamar sua atenção para algo que acontece na igreja. Muitas vezes nós só valorizamos aqueles que têm estilo de personalidade extrovertida, capacidade de retórica, de argumentação, ideias bem concatenadas, organizadas. Então nós olhamos e valorizamos e os colocamos muitas vezes no holofote da igreja. Mas eu quero falar para aqueles que estão no anonimato, que são pessoas tímidas muitas vezes em termos de personalidade, introspectas, pessoas que são intimistas, que não são pavões, que ficam muitas vezes quietos, que entram na igreja, ouvem a palavra de Deus, vai para o seu grupo familiar, ministra lá, faz a obra do Senhor com silêncio, leva papai, leva mamãe, leva os filhos para a presença de Jesus. Você que muitas vezes não tem tido acesso por causa dessa grandiosidade de gente da nossa igreja, e talvez você se ache que esteja se passando despercebido nesta igreja. Eu quero dizer para você que não. Você é menina dos olhos do Senhor, você é precioso na obra do Senhor, você é de Deus. Deus te colocou aqui para ser bênção, e tudo que você faz, você não faz para homens, você faz para o Senhor. Então, o Espírito Santo diz para você: se alguém está subestimando você, eu não subestimo você. Você é precioso e preciosa para o Senhor. Você que chegou nessa igreja, que chegou meio que assustado,
entrou e talvez 20 vezes você já está aqui e ninguém falou para você, ninguém perguntou a seu respeito, e você entra e sai. Lembre-se de uma coisa: hoje você não vai sair daqui assim. Você vai procurar, nós pastores estaremos aqui. Eu quero que você venha, porque a gente quer abraçar você e dar um cheiro no seu cangote, porque você é muito bem-vindo nessa igreja. Você que está decepcionado, você que está chateado, com vontade de chutar o pau da barraca, eu quero dizer para você, você veio no lugar certo. Veio na casa do Senhor Jesus, que tem um monte de gente também doido para chutar o pau da barraca, mas com esperança em Cristo Jesus. Então, eles zombaram, e a terceira reação está no texto: estão embriagados, versículo 13. Eles estão bêbados, isso é bebedeira. E aí vem um texto maravilhoso do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, essa querida irmã aqui, ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. Ela disse: parei de fumar, tomava cerveja, e eu parei tudo. Alguém me apoiou, o grupo me apoiou. E agora, ela não está mais embriagada pelas ações do mundo, ela está embriagada pela presença de Jesus. Presença de Jesus, que presença linda. Irmãos e irmãs, eu acho que nós vamos juntar os dois cultos hoje. Há um mover do Espírito Santo neste lugar, há um mover. Os irmãos do louvor já vão se preparando. Por favor, aqueles 1.500 que estavam aqui, venham, porque nós vamos encerrar. E nós encerramos esta mensagem com a expressão de Pedro. Pedro se levanta no meio daquela perplexidade e diz assim: não, nós não estamos embriagados, nós não estamos bêbados, é porque nós estamos experimentando o que o profeta Joel disse no capítulo 2, versículo 28: e derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aí vem a maior mensagem que na semana que vem será pregada, a maior mensagem evangelística da história da igreja, a maior mensagem cristocêntrica pregada para a vida da igreja, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e o Cristo exaltado. Ele está dizendo: esse Cristo, ele veio, ele operou e ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse Cristo é que pode mudar a sua história. E aí eles então respondem: que faremos, irmãos, diante de tal pregação? Olhe para mim aqui agora. Que faremos, irmãos, diante dessa pregação? Da pregação da palavra de Deus hoje, o que nós vamos fazer? Você vai fazer isso mais uma mensagem para a sua vida? Você vai fazer disso mais um encontro nesse lugar? Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e sejam batizados em nome de Jesus. O que nós podemos fazer aqui é convidar você para o altar, e nós pastores e presbíteros vamos subir aqui e nós vamos interceder por você. Se você quer ter uma experiência com o Espírito de Deus, o que faremos, irmãos? Se você está com o seu casamento, uma luta grandiosa, o Espírito Santo pode mudar hoje isso. Se você está com enfermidade, o Espírito Santo pode fazer algo, mas você precisa se posicionar. Eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos cantar: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Não saia, há um ambiente, há uma atmosfera do Espírito Santo. Vou pedir aos pastores, vou pedir aos presbíteros que estão aqui, que subam aqui, os pastores, e nós vamos impor as mãos sobre o povo de Deus. E se você quer ser ministrado hoje, venha para o altar, não se preocupe, o Senhor está neste lugar e operando na sua vida.
venha movido pelo Senhor. Pode vir, venha para o altar e nós vamos orar. Isso, vamos adorar. Estamos iniciando o ano. É um tempo de renovo, de graça. Se aproxime e venha à presença do Senhor. Está com a amiga? Vem junto. Está com o irmão? Vem junto. Está com seu marido, sua esposa, seu filho? Venha em nome de Jesus. Trazendo sua vida e poder. Pode chegar, querido, ministrando sua graça. Ministrando sua graça e amor. Você crê nisso? Venha pelo poder de Deus. Os feridos de alma são curados. Pode chegar. Os cativos, há espaço aqui. Oprimidos livres são. Os enfermos e doentes. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito. Pode chegar mais perto. Vamos chegar mais perto, presbíteros. Pode vir, irmãos. O Espírito de Deus está aqui. Pode chegar mais, irmãos. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Podem vir. Os feridos de almas são curados. Você sente que Deus, nesse momento, Deus tem falado com você? Pode vir. Nós vamos estar aqui orando, intercedendo pela sua vida. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória. Você pode dar as mãos. Você que está com seu irmão, sua irmã perto agora, dê a mão segurando. Nós vamos interceder juntos. Vai ser um momento especial, momento de intercessão, momento de ministração. Dê a mão para o seu irmão. Pode se aproximar. Não apenas no átrio, fale. Não apenas no átrio Ou no santo. ou no santo. Levante a sua voz agora, levante a sua voz. Eu quero te entronizar Entre. entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia. Eu senti de falar isso para você.
Houve momentos em sua vida que você teve uma experiência tão profunda com o Espírito Santo, de chorar, de se quebrantar na presença de Deus, mas nunca mais você experimentou isso. O Senhor quer te visitar novamente. Entrega teu coração a Ele nesse momento. Pede a Ele que te visite nesse momento, trazendo novamente aquele quebrantamento, aquele choro de humilhação na presença de Deus. Não endurece o teu coração, meu irmão, minha irmã. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Querido Espírito Santo, o Senhor que nos sonda e nos conhece, o Senhor que tem o poder de revelar sobre nós mesmos aquilo que nem mesmo nós sabemos. Ó Senhor, nesse momento estendes a tua mão, como aquele vento que veio naquele dia, que soprou sobre aquela comunidade reunida ali. Espírito Santo de Deus, vem agora e sopra sobre a tua igreja nesse momento. Senhor, remove toda incredulidade, toda dureza. Remove, Senhor, todos os entulhos que estão no nosso coração, Senhor, e vem movendo, Senhor, vem te movendo na nossa vida novamente. Que aqueles que nunca mais, Senhor, se quebrantaram na tua presença, choraram na tua presença, Senhor, que algo novo em suas vidas comece nessa noite para a glória de Jesus. Traz cura nessa noite, Espírito Santo. Ó Senhor, visita o teu povo, Senhor, nesse momento. Sopra nesse lugar, Senhor. Sopra de novo, Espírito Santo. Vem, Senhor, como aquele vento impetuoso. Senhor, começa a identificar no meio desse povo, Senhor, aqueles que precisam serem renovados pelo poder, Senhor, do teu Espírito Santo. Ó Deus, faça milagre a partir dessa noite. Que vidas, Senhor, que estão aqui, Senhor, possam receber, Deus, possam receber da tua presença, Senhor, possam receber do teu poder renovador, restaurador, Senhor, em nome de Jesus. Que tu venha trazer, Senhor, ânimo sobre o teu povo, que tu venha fortalecendo a vida espiritual do teu povo, que tu venha gerando fé no coração do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, e que tu venhas curando o teu povo, Senhor, da incredulidade, que tu venhas curando o teu povo das mazelas espirituais, que tu venhas curando o teu povo, Senhor, da indiferença. Se tem algo que machuca o teu coração, é a indiferença, Senhor. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, sopra, sopra, sopra novamente, Senhor. Queremos sair nessa noite daqui impactados pela tua presença. Isso tudo nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Que a partir dessa noite, pais sejam melhores pais, maridos sejam melhores maridos, mulheres sejam melhor esposas, dona de casa. Que profissionais liberais sejam melhores profissionais, que empregados sejam melhores empregados, que patrões sejam melhores patrões. Em nome de Jesus, faça esse milagre. Queremos ver isso no dia a dia desta igreja, para a glória do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o nome santo e bendito. Pastor Wellington, impetra a bênção, pastor, por gentileza. Recebam a bênção, irmãos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre nós que aqui estamos, o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e sempre.